Olá, boa noite. Começa agora mais um Documento Verdade. Hoje vamos falar sobre um problema de saúde pública que afeta milhões de brasileiros: o alcoolismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem em decorrência do álcool em todo o mundo. Nossos repórteres vão mostrar a luta de quem tenta largar o vício. Em São Paulo, a história de uma mulher que, por causa do álcool, largou família, emprego e passou a viver dentro de um carro. E em Belo Horizonte, pesquisadores descobriram um gene que pode ter ligação com o alcoolismo. A pesquisa pode ajudar a encontrar novos tratamentos para os dependentes. Tudo isso você acompanha agora no Documento Verdade. Boa noite, meu nome é... Boa noite. Sou uma alcoólatra em recuperação. Porque eu tenho 3 filhos e por causa do álcool eu perdi completamente o direito de poder vê-los crescer, poder vê-los estudar, aprender a falar. Comecei a beber aos 7 anos de idade e hoje tenho 40. E através desse álcool aí eu não sabia que o álcool podia acabar com a minha vida tão depressa. As histórias são sempre parecidas. Homens e mulheres que conheceram a bebida ainda muito cedo. Com essa mulher de 48 anos não foi diferente. Ela prefere manter o anonimato para se preservar. Nessa entrevista, vamos chamá-la de Cris. A mulher conta que não recorda exatamente quando teve a primeira experiência com o álcool, mas lembra que começou ainda na adolescência. Eu costumo dizer que me parece que eu sempre bebi, sabe? Parece que eu sempre bebi. A minha história de vida é uma história de uma pessoa que sempre bebeu. Eu tenho uma leve impressão que eu comecei a beber por volta de uns 13 aos 15 anos. Então eu sempre bebi muito, muito mesmo. Então sempre tive muita resistência. Eu era a que mais bebia, a que menos passava mal e estava tudo certo. Nunca imaginei que eu pudesse ter algum problema com a bebida. A bebida fazia parte da minha vida, socialmente falando. Mas o socialmente passou dos limites. Aos 37 anos, abandonou os 3 filhos, a família e o emprego para morar na rua porque não queria parar de beber. O alcoolismo também é chamado de doença social, porque além de afetar a pessoa que sofre com a dependência, ela também atinge principalmente a família. Nesse momento tão difícil, a união, o carinho e o amor dos familiares são fundamentais para ajudar no tratamento do dependente. A gente vai conhecer agora uma família que passou por tudo isso. A Andréia é irmã de uma alcoólica em tratamento e sabe bem o que isso significa, né, Andréia? Como é que foi que você ajudou a salvar a sua irmã? Ela voltou e aí ela começou a trabalhar de novo, aí ela começou a beber de novo, aí só que ela escondia dentro do guarda-roupa dela os colotinhos de pinga. E o filho dela, super revoltado, ele vinha com os colotinhos, jogava pra gente assim, chorando, falando: ela não parou, ela tá usando ainda a bebida, pô, olha aqui, não sei o que, né? E aquilo começou a doer de novo o coração da gente. Aí foi quando eu falei do AA. Eu falei: por que você não vai pro AA? Aí ela falou: eu tenho vergonha. Eu não sabia o que eu tinha feito ontem, porque eu não lembrava. Tinha bebido tanto que eu não lembrava o que eu tinha feito ontem. Aí bateu o remorso. Para anestesiar o remorso, eu bebia de novo. Aí eu não tinha perspectiva nenhuma. Aí vinha o medo. Aí eu bebia mais. O caminho até o grupo de alcoólicos anônimos não foi fácil. Durante um mês, Andréia levou e buscou Cris até a porta onde acontecem as reuniões, porque tinha medo da irmã não entrar. Foi fundamental, porque senão talvez eu não tivesse ido, né? Talvez eu não tivesse engajada, porque na verdade eu não queria parar de beber. Não queria, eu queria parar de sofrer. De beber, não. Né? Eu não sabia como isso funcionava exatamente. Né? E outra, eu não sabia o que fazer exatamente depois que eu tirei a bebida da minha vida. Porque tudo que eu fiz na minha vida eu fiz bebendo. Hoje, Cris tenta reconstruir tudo o que perdeu. Há 9 anos, não coloca uma gota de álcool na boca. 9 anos se passaram.
É muito tempo? É pouco tempo? É muito, né? Pra mim, nem lembro mais que ela passou por isso, né? Eu lembro dela agora, limpa, né? Com a família, tendo outra cabeça, né? Que ela conquistou, né? Depois que ela entrou para esse tratamento, ela conquistou faculdade, né? Conquistou um emprego melhor. E É um renascimento? Com certeza. A família, ela é essencial para apoiar a recuperação. A família, provavelmente, que critica, que aponta ou que só condena a questão do alcoolismo e do alcoolista, ela está se distanciando e está se fragmentando e dificultando que aquela pessoa consiga se recuperar. Cris faz parte de uma irmandade que acolhe aproximadamente 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Esse é o número de membros dos Alcoólicos Anônimos presentes em 180 países. Aqui no Brasil, existem cerca de 5 mil grupos espalhados em várias cidades. Há 80 anos, o AA tem como objetivo ajudar mutuamente homens e mulheres a se manterem longe do vício do álcool. O Documento Verdade participou de uma reunião de AA. Esse grupo fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Todos os dias, às 8 horas da noite, cerca de 15 pessoas se reúnem com o objetivo de resolver um problema em comum, a dependência do álcool. Para participar, basta ter o desejo de parar de beber. Boa noite, meu nome é... Boa noite. Sou uma alcoólatra em recuperação. Eu tenho 3 filhos e por causa do álcool eu perdi completamente o direito de poder vê-los crescer, poder vê-los estudar, aprender a falar. E aqui no AA eu estou tendo a oportunidade de poder recuperar aquilo que me foi perdido. Aqui meu esposo conseguiu um serviço, agora saímos de situação de rua, graças à ajuda dos próprios companheiros da Irmandade. E estamos dando continuidade à nossa vida. Boa noite, meu nome é eu sou uma alcoólica em recuperação. E eu passei pelas 3 fases do álcool. A primeira fase de descoberta, onde tudo era festa, onde tudo era farra, onde tudo era alegria, né? Então eu não senti os problemas do álcool. Só que logo isso começou a se transformar, porque era a depressão, aí o álcool se anestesiava, aí ficava feliz, eufórica, aí depois vinha novamente a depressão. Até que em 2014 eu tive o meu fundo de poço. A jovem teve algumas recaídas e não conseguiu largar o vício. Frequentando as reuniões de Alcoólicos Anônimos, ela descobriu um motivo maior para lutar. Estou há pouco mais de 8 meses, vou fazer agora 9 meses de sobriedade. Inclusive, nesse período de 2010 até hoje, eu tinha um sonho de engravidar, já tinha até desistido, nem queria mais. E após eu ingressar no grupo, alguns meses depois, eu engravidei. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 4,2% dos brasileiros preenchem critérios para o abuso ou dependência de álcool. Desse total, 6,9% estão entre homens e 1,6% entre mulheres. No entanto, esse número diminuiu em relação a 2010, quando a estimativa era de 5,6%. Então nós estamos falando aí de um número significativo aí de talvez aí 10 milhões de pessoas com problemas com álcool. E a gente não pode esquecer, para cada pessoa comprometida com uma droga, você vai ter 4 outras pessoas envolvidas, né? Porque normalmente a pessoa é casada, ou tem filhos, ou convive, né? Então nós estamos falando aí que com 40 milhões de brasileiros que convivem com alguém com um problema com o álcool. E quando a bebida vem acompanhada de uma alteração no comportamento e da agressividade, é nessa hora que surge a necessidade da internação. Mas apenas os profissionais da área da saúde podem fazer essa avaliação. E na busca por soluções que possam ajudar quem sofre com a dependência do álcool, muitas instituições surgem com novas propostas e tratamentos.
Essa comunidade terapêutica em São Paulo acredita que por meio da espiritualidade, da meditação e da neurolinguística é possível salvar vidas dos dependentes do vício. A gente está aqui na Casa Dia, que é um instituto de apoio e tratamento ao dependente químico. O Ivanildo é um dos responsáveis pelo instituto, que já funciona há 20 anos, e ele também é dependente químico. E depois de entender e reconhecer a doença, ele resolveu ajudar outras pessoas, né, Ivanildo? O que é esse espaço? Onde que a gente está aqui agora? O que é a Casa Dia? Bom, a Casa Dia ela nasce de uma ideia, a ideia de ajudar as pessoas. A Casa Dia é um instituto que foi criado para ajudar ou auxiliar o dependente químico. A grande sacada nossa é que nós percebemos que nós precisávamos ajudar de uma forma diferente. Não da forma comum, como se ajuda hoje. Essa casa ela foi criada, né, nesse modelo porque ela é uma construção voltada só para isso. A casa só recebe homens entre 18 e 70 anos. O fundador da Casa Dia, o Ivanildo, passou por uma longa trajetória com o álcool até criar esse espaço de acolhimento. Eu comecei a beber com 18, porque eu odiava cheiro de álcool. Eu tinha verdadeiro horror às pessoas que bebiam. Naquela época, eu também comecei a perceber que eu gostava de jogar muito futebol. Mas eu acreditava também que quando eu bebia, eu jogava melhor. E isso foi crescendo dentro de mim. Mas chegou uma época que eu já comecei a beber para trabalhar. Eu comecei já a beber para trabalhar. Mas eu também não percebia que tinha nada errado. Porque eu acreditava que aquilo lá me dava mais força, mais ânimo, eu ficava mais inteligente, eu ficava melhor. E isso foi se agravando. Ivanildo teve 2 casamentos destruídos pela bebida, perdeu contato com os filhos por anos, largou o emprego e foi abandonado pela família. O que eu fiz? Eu me recordo que um dia eu estava conversando com a minha filha, hoje tem 34 anos, e eu perguntava para ela, filha, o que você não gosta em mim? Mas isso agora, recente, né? Uns 10 anos atrás. E ela dizia assim para mim, não vou te falar. Eu falo assim, se você falar, você me ajuda a não repetir. Porque aí você diz para mim, pai, eu não gosto disso. Quando você faz isso, me machuca. Eu tomando essa consciência, eu faço o que eu quiser. Aí ela disse assim, você tentou colocar fogo em mim, e eu tinha 4 anos. Você, pai, tentou botar fogo em mim. Não me lembro. Não me lembro. Foi um amigo que o ajudou a sair das drogas. A Casa Dia foi a forma que ele encontrou para poder reconstruir a vida e ajudar pessoas que enfrentam o mesmo problema. Depois de 5 internações em clínicas diferentes, esse homem de 43 anos está há 4 meses morando no instituto. Já são 8 meses longe do álcool. Hoje eu abro mão de morar sozinho, de ter minha privacidade. Hoje eu escolho morar com 5, 6 pessoas, cada um com o seu mundo, porque cada um tem seu mundo, né? Porque cada um tem sua vida, cada um mundo diferente do outro. Porque hoje eu não tenho habilidade. E porque eu tenho esse medo de eu ir cair. Por que você acha que você chegou nessa situação, se tornou um dependente químico, um dependente de álcool? Eu tenho uma doença. Porque eu tenho amigos conhecidos da época que a gente usava, que usou com a gente e hoje nem bebe, nem fuma cigarro. Tem uns que eu conheço que só bebe. Porque assim, eu queria ser aquele cara que eu saio do serviço, passo ali no bar ou na padaria, tomo uma cerveja e vou para casa. Jantar é tranquilo. Ou chegar em casa e abrir uma latinha de cerveja. Como muita gente faz. Então eu não consigo fazer isso. Tenho uma predisposição. Como muitos, o vício trouxe a perda de bens materiais e o afastamento do convívio social. Ele ainda não sabe quando deve deixar a instituição, mas acredita que, se mantendo sóbrio, aos poucos terá novamente a confiança da família e dos amigos. Infelizmente, eu precisei perder a minha dignidade. Porque
Porque emprego é consequência, o carro é consequência. Né? A esposa. Eu tenho, fosse ser sincero, tenho meu intuito hoje, meu objetivo hoje é minha dignidade de volta, voltar com o meu emprego. Olha, a felicidade eu estou buscando ela ainda. Hoje eu me sinto feliz por eu ter conhecido que eu estou limpo, que eu consigo ficar limpo e eu não preciso da droga. Mas falar para você que eu sou feliz assim... Belo Horizonte, segunda-feira, 15h. É o primeiro dia útil da semana, mas os bares já estão cheios e muitas pessoas consumindo álcool. É aniversário, a gente tá um dia bonitinho, a gente resolveu tomar uma cerveja. Para relaxar, para divertir e fazer amizade e manter o papo em dia. E o brasileiro realmente bebe demais. Um levantamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostra que se todo o álcool consumido no Brasil fosse dividido pela população com mais de 15 anos, cada um teria para si cerca de 8 litros para beber em um ano. A quantidade talvez não o assuste, mas está acima da média mundial, de 6,2 litros por pessoa. E o consumo excessivo de álcool é apontado pela OMS como grave problema de saúde pública. Segundo a organização, o alcoolismo é causa importante para o desenvolvimento de 200 doenças, problemas de saúde que variam de cirrose a câncer de mama. As consequências crônicas do uso do álcool, elas acometem vários órgãos, vários sistemas do nosso corpo. O principal e mais falado deles é o fígado, né? Que a gente conhece, sabe, é muito bem debatido que o álcool está associado à cirrose hepática. Também está associado com hepatite alcoólica e esteatose hepática, que são outras doenças menos graves que a cirrose e nem sempre são tão debatidas quanto a cirrose. Além do fígado, o álcool causa alterações no trato gastrointestinal. Aumenta a incidência de esofagite, de gastrite e de pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas, que pode ser muito grave. No coração também tem um aumento de problemas cardíacos em pessoas que usam excesso de álcool, um aumento dos níveis de pressão. Quem ingere álcool tem mais chance de ter hipertensão. Por fim, o sistema nervoso, né? As alterações neurológicas decorrentes do uso do álcool. É comum o usuário crônico de álcool em excesso ter câimbras, dormências, dificuldade de marcha por conta dessas alterações neurológicas que o álcool gera. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Ministério da Saúde tentou estimar qual o impacto financeiro de tratar essas doenças associadas ao alcoolismo pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, algo em torno de 32 milhões de reais por ano. O álcool, como qualquer droga psicoativa, ele vai modificar o seu cérebro. Eu sinto prazer em beber. É a primeira sensação para grande parte da população. O álcool está relacionado com o momento de prazer. Não só o álcool em si, mas no que ele está ligado. Então ele está ligado ao encontro de amigos, ele está ligado a uma ocasião festiva. Então tem prazer. Tá? A partir do momento que você faz uso e você repete esse uso, você vai associar o álcool ao prazer. Em algum momento se cria um hábito, tá? Que a gente chama de reforço positivo. Quando você começa a beber cada vez mais, a sentir necessidade do álcool cada vez mais presente, numa frequência maior, com um maior volume, esse hábito passa a ser nocivo e você tem um reforço negativo. Ou seja, o álcool já não é mais uma fonte de prazer. O álcool é uma fonte para você não sentir mais aquele mal-estar na ausência dele. Então ele é um reforço negativo. E é isso que gera o hábito. Gera o hábito, gera o vício. A Ana Lúcia é pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais e tenta descobrir um remédio para facilitar o tratamento de alcoólatras. No laboratório, ela mapeou o DNA e identificou um possível gene associado a quem consome álcool em excesso. Essa pesquisa está ajudando hoje no seguinte: a gente achou um gene. Então, todo gene, que é o nosso material de DNA que a gente recebe da mãe e do pai, o produto final dele é uma proteína. Tá? E essa proteína é aquela coisa biológica que realmente funciona no nosso organismo. Então, a gente identificou esse gene, cuja proteína regula
a disponibilidade de um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. É ele que está lá no cérebro. Então, essa proteína regula a presença ou ausência dessa dopamina no cérebro. Então, se a gente identificou que essa proteína está desregulada no cérebro dos alcoólatras, a tentativa agora é de regular essa proteína com algum medicamento que vai interferir nela. Interferindo nela, ela volta a funcionar normalmente e, eventualmente, eu não consigo mais chegar no estado de vício ou de dependência, que é o que a gente está tentando fazer agora em modelo animal. Discretamente, o álcool foi assumindo o controle da vida de Ricardo. Tudo para mim era motivo para beber. A alegria era motivo para beber, a tristeza era motivo para beber. Eu só enxergava a bebida na minha frente. Desde pequena, Lila viu o pai exagerar na bebida. Na casa do meu avô, o pai dele, eles sempre beberam muito. E, inclusive a cozinha, né, da casa da minha avó, ela era maior do que a casa, porque era feita para reunir as festas, a família toda. Então todos os irmãos, né, todos os meus tios sempre beberam muito. O meu avô foi alcoólatra. A gente achava que era festa, que era, né, a gente achava engraçado, porque eles ficavam tontos. E quando nós crescemos, né, ficamos adolescentes, a gente viu que ele já não bebia mais só a cerveja. Ele sempre bebeu cerveja, sempre gostava de cerveja. E aí ele começou a ir para o vinho, ele começou a ir para os destilados. Até esse ano passado, na verdade, que ele começou com a cachaça e depois o álcool. O álcool etílico? Puro. Misturava no café, misturava no leite. Quando eu ia, por exemplo, limpar alguma coisa, procurar, a gente não achava o álcool. Aí minha mãe falava comigo, Lila, seu pai está bebendo álcool. Quando o problema existe, o desafio é convencer o alcoólatra que ele é um viciado, um dependente. E a inclusão da família no processo terapêutico do paciente é fundamental para o sucesso no tratamento. O perfil desses pacientes que vêm para tratamento é o perfil das pessoas que já passaram por toda a fase do beber e se depararam com os prejuízos de uma vida destruída pelo alcoolismo. A interferência familiar, ela é inicial para que ele chegue até aqui. Porque a pessoa na relação com a substância, ela não tem o desejo, muitas vezes, de sair da substância ou não consegue. Para os especialistas, é dentro de casa, no convívio familiar, que muitas vezes é dado o pontapé inicial para que uma pessoa comece um relacionamento perigoso com a bebida. Pequenos gestos e atitudes, até inocentes, podem levar a um caminho que não tem mais volta. A coisa começa inocentemente no uso recreativo. Festas em casa. Eu tenho pacientes que começaram bebendo do copo dos pais, né, quando eram crianças, e isso foi perdendo-se o controle. A gente sabe que tem os preditivos genéticos, que algumas pessoas geneticamente estão mais expostas que outras. Supondo que você tenha na sua família parentes que fazem uso abusivo do etanol, ou seja, que são alcoólatras ou alcoolistas, tá? O filho desse indivíduo, ele pode ou não ter uma predisposição genética a desenvolver o alcoolismo. Para isso, eu tenho que identificar, então, os genes que ele herdou do pai ou da mãe, usuário, né, abusivo de etanol, e saber se ele tem ou não a predisposição. Mas não basta só a genética nesse tipo de patologia como o alcoolismo. O ambiente é extremamente importante. Então, é o ambiente da cópia. Se eu tenho na minha família indivíduos que fazem uso abusivo do etanol, eu vou por cópia, eu me identifico com eles, eu quero me identificar com eles. Então, eventualmente, aquilo passa a ser uma coisa normal, um hábito, né? Eu buscar cerveja para o meu pai desde pequenininho, ou eu tomar um gole daquela bebida junto com os meus pais, isso vai gerando hábito. Gerando o hábito, a genética vai entrar com a predisposição. Aos 64 anos, Ricardo demorou a perceber a necessidade de tratamento. Há pouco tempo atrás, eu tentei diminuir a quantidade, a frequência, ou parar, e não consegui. Realmente eu não conseguia viver sem o álcool. Isso coincidiu que logo após a família estava se sentindo, porque a família também fica cometida por essa doença. Houve uma reunião comigo, onde eles pontuaram isso: pai, você precisa de ajuda. Minha esposa falou comigo: você precisa de ajuda, você precisa se tratar, porque já tá fora de controle, a gente já não está aguentando mais. A filha Lila não pensou duas vezes.
foi buscar o pai no Espírito Santo e foi aqui, neste hospital filantrópico de Belo Horizonte, que Ricardo começou a se livrar do vício. Em um tratamento diário, ele está há 10 meses sem beber. E como que o senhor está hoje? Eu descobri que existem outros prazeres, sabe? Que a vida realmente é bonita, como dizia a canção do Gonzaguinha. E que você tem, eu me emociono porque realmente você se aprende, você se redescobre com tudo de bom que tem, que Deus nos colocou. Você vê que não há necessidade nenhuma de você usar subterfúgios enganosos para te levar a fazer, assim, ter aquele prazer artificial que te dava uma ressaca moral violenta. Então, assim, eu estou me redescobrindo aos poucos e eu vou ter que me cuidar o resto da vida. Eu não posso mais, em festas que eu vá, ou há lugares que eu vá, eu não posso ter contato com álcool, porque eu sou um doente alcoólico. Eu sei disso hoje. Não desistam dos seus familiares, porque é muito importante. Não vai resolver abandoná-lo, porque ele vai beber mais, porque é uma doença. Eles não conseguem enxergar que eles são realmente doentes, que é muito difícil ele sozinho, que a família é o bem mais precioso, né, que a gente tem, que é a vida. E ele nos gerou, então como que eu posso simplesmente abandoná-lo? Não tem como. Da mesma forma que nós erramos, ele também errou. Então cabe a família, né, se tratar, se reformular e tentar ajudar e caminhar junto e sem vícios e sem traumas.